A graça e a paz esteja com todos os irmãos nesta manhã que o Senhor nos preparou para lembrarmos de tão maravilhoso momento para nós cristãos que servimos a Cristo, Cristo crucificado, mas ressurreto. Leamos João, Evangelho de Jesus narrado por João, capítulo 19, versículo 28 apenas. Evangelho de Jesus narrado por João, capítulo 19, versículo 28. Diz a palavra do Senhor: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Que o Senhor nos guie e nos ilumine no estudo da sua palavra. Amém. Irmãos, algumas experiências são bem comuns entre todos nós, seres humanos. E dentre elas, poderia citar o momento em que nós, quando somos crianças e começamos a crescer, já começamos a poder ajudarmos a afazeres domésticos aos nossos pais e às nossas mães. E nesse momento de 7, 8 anos mais ou menos, quando começamos a ter um certo entendimento, o nosso pai ou nossa mãe chega pra gente e pede um favor de que vamos até o mercado e compramos algumas coisas. E ele pede, a mãe faz uma lista de 5 coisas, 6 coisas, e essa criança, ela mentaliza, ela na mente dela repete várias vezes para que ela não esqueça aquilo que o pai e a mãe determinou para ela. E ela vai, mas durante o caminho, durante a caminhada, ela se distrai com alguma coisa, e no meio dessa distração, algum item daquela lista se perde. E ela acha que comprou tudo, vai ao mercado, paga a conta, mas quando a mãe chega e confere, ela percebe que falta alguma coisa. A obra ela não foi consumada, faltava alguma coisa. Ou nós mesmos, depois de grande, chegamos ao ponto de, após um dia de trabalho, um dia cansativo, nós vamos e chegamos ao mercado ou alguma coisa e fazemos uma lista daquilo que precisamos fazer, mas só que em algum momento, no meio das distrações da nossa mente fraca, e a gente esquece de alguma coisa. E a obra ela não foi consumada, algo ficou incompleto. E nesse texto que nós lemos, nós percebemos que é uma história parecida, mas a diferença é que esse homem ao qual nós estamos estudando, e esse momento, a diferença para nós é que ele não esqueceu nada do que deveria ser comprado e estabelecido. Havia um checklist pelo Deus Pai estabelecido para ele na terra, ao qual ele veio ao mundo e deveria cumprir todos os itens para que a obra salvífica ela fosse completa. E ele, de forma consciente, de forma proposital, ele se dispõe a passar por todas essas coisas e não esqueceu de nenhum item. E ele se dispõe a cumprir itens que eram complicados e dolorosos. Assim como Isaías predisse algum desses itens que o Messias deveria cumprir, Isaías escreve em Isaías 53, que explicita alguns itens como: o filho ele deve ser humilhado, o filho ele deve ser oprimido, o filho ele deve ser rejeitado, desprezado, aflito e ferido por Deus, moído pelo próprio Pai. Dentro dos itens que deveria ser estabelecido, o próprio Pai estabeleceu que ele mesmo moeria e agradaria moer o filho e sentiria prazer nisso. E o filho conscientemente nasce, cresce e vive todo o seu evangelho, toda a sua vida aqui nessa terra para cumprir todos os itens estabelecidos pelo seu Pai. E diferente de mim e de você que esquecemos de uma lista de mais ou menos 5 itens, ele não esqueceu de nenhum. Ele cumpriu e a obra ela foi consumada. E a obra ela foi completa. E dentro desses itens, nesse exato momento de crucificação, nós lemos que ele completa, e nesse momento ele fala que tem sede. De forma proposital, Jesus ele fala, realmente ele tinha sede e a obra ela deveria ser completa. E ele fala, porque nós cremos num Deus que não trabalha com acaso e nem muito menos trabalha com aleatoriedades. Entendemos que se esse texto está aqui e foi escrito por João, existe um propósito nisso. E podemos entender e ter 2 ensinamentos rápidos sobre o que essa expressão ela pode nos ensinar a respeito de Jesus e da crucificação e do seu sacrifício. O primeiro ponto é sobre a humanidade de Jesus. Nós entendemos que quando João escreve e narra sobre Jesus por volta de do ano 100 depois de Cristo, começa a ter relevância o gnosticismo no meio da filosofia e da religião. O gnosticismo falava que o espírito era 100% bom, enquanto a matéria, o corpo, era 100% mal.
E para isso eles chegavam a algumas conclusões que eram estranhas, no sentido que eles negavam que Jesus era matéria. Então, para que Jesus ele fosse bom, ele não poderia ser matéria. Eles chegavam a conclusões de que Jesus ele era um fantasma em forma humana, que ele não deixava sombra, que ele não deixava pegadas, porque ele não poderia ser humano para que ele fosse perfeito. Mas nós entendemos que havia um checklist para ser cumprido pelo Pai. E dentro desse checklist era que ele fosse homem e que ele sofresse como homem, que ele sentisse a dor de um ser humano e que ele fosse moído pelo próprio Pai e que fosse crucificado, que ele fosse morto pelo Pai. E existia essa coisa de que Cristo ele fosse humano e sofresse justamente as dores da cruz. O segundo ponto que podemos falar é que Jesus, de forma consciente, ele cumpriu todas as determinações do seu Pai. Ele, de forma consciente e intencional, a obediência do novo Adão, que era Jesus, ela foi plena, e que em nenhum momento é narrado algo que contrarie ou que seja contrário daquilo que foi dito pelos profetas e os demais santos de Deus que falaram sobre o Messias. Ele completou e não esqueceu de nenhum item. Ele completou a sua obra. E essa expressão de que Jesus fala de que tenho sede, ela é narrada em pelo menos 2 momentos, em 2 salmos. O primeiro salmo está em Salmos 22:15, que é um salmo profético que fala sobre a vinda de Jesus e aquilo que ele deveria sofrer. E o versículo, especificamente o versículo 15, que diz, Salmos 22:15, secou-me o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Expressa a sequidão da boca de Jesus naquele exato momento, de que a sua própria língua colava ao céu da boca, de tanta sede que ele passava. O segundo salmo é Salmo 69, versículo 21, que diz, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Esse versículo simplesmente não fala, esse salmo, sobre a sede de Jesus, mas sobre como já era predito que a forma como tentariam saciar o Mestre. E tudo isso foi cumprido, de forma exata e estritamente cumprido tudo aquilo que deveria ser feito. E podemos chegar a algumas conclusões sobre tanto sofrimento, que Jesus escolheu aquela sede. Jesus escolheu passar por tudo aquilo. Assim como já foi dito, essa noite ele poderia sim sair daquela cruz, mas ele o escolheu e optou estar naquela cruz. E a primeira conclusão que podemos chegar é que a sede de Cristo, ela nos proporcionou desfrutar da abundante água viva que é Ele mesmo. Aquela sede nos faz, e aquele cumprir do checklist de toda a lei que foi cumprida por Jesus, faz com que nós entendamos que todo o plano de Jesus foi completo, o plano salvífico que faz com que tenhamos acesso a Ele, que nos saciará eternamente as nossas sedes, a sede das nossas almas. Aquela sede faz com que fluirão rio de águas vivas, de água viva do nosso coração. Somos plenamente completos no Senhor e seremos eternamente saciados por obra de Jesus. O segundo ponto é que devemos entender que isso deve nos trazer gratidão. Entender que tudo isso deve nos trazer uma sensação de gratidão, um dever, porque nós não cumprimos diariamente o que o Senhor nos manda fazer. Nós falhamos diariamente e continuamos errando diariamente aquilo que Ele nos ordena. Mas Ele cumpriu todos os pontos. Ele cumpriu todo o checklist de Deus para que tenhamos acesso. Devemos ser gratos a Ele. Porque se fosse eu e você colocado naquele momento de angústia, eu falharia e você falharia. E não chegaríamos ao ponto de nos salvar a nós mesmos e muito menos aos outros. Então que isso traga uma sensação de gratidão por tudo que Ele fez por nós. Pois Ele cumpriu todas as exigências, seja no dia, seja semanas, seja anos, durante toda a sua trajetória, Jesus cumpriu tudo isso. E por fim, devemos nos esforçar, como Ele se dispôs a abrir mão da sua própria glória e cumprir a vontade do seu Pai, que possamos diariamente, como exercício dessa gratidão, nos colocar à disposição de Deus. Sermos fiéis a Ele diariamente e tentarmos nos obrigarmos e moer a nossa própria carne para expurgar o pecado que há em nós, para que possamos ser fiel a Ele assim como Ele foi ao seu Pai. E sejamos fiel ao nosso Pai assim como Jesus Cristo foi naquela cruz, no meio naquele momento de dor. E como cantamos essa noite, e por fim, descansarei, salvo além do rio. Possamos entender que há um rio, haverá um lugar onde há um rio,
em que seremos plenamente saciados, e já encontramos que é o próprio Jesus, através daquele sacrifício, que não por nós, mas pelo sacrifício do próprio Jesus. Amém? Amém. Entendamos que sejamos saciados no Senhor.